Olá! Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa muito interessante. Todo mundo que está nesse caminho de espiritualidade, autodesenvolvimento, conexão, despertar da consciência, pessoas que estão buscando cada vez mais se integrar e se conhecer para se autodesenvolver no meio das terapias, tem um assunto que ele é muito importante para todos os processos que vão sendo desmembrados e que vão acontecendo na nossa vida, que é fundamental, que é o processo de conexão com o eu. Se eu não estou íntegra no meu corpo, na minha mente, nas minhas emoções, na minha vida, então é muito fácil as coisas se distorcerem e acabar caminhando para lugares que não são lugares tão afetuosos, lugares de desafios, de conflitos. E esses desafios e conflitos, não que a vida, quando você se autoconhece, está íntegro no seu eu, isso não significa que a vida vira um mar de rosas e tudo fica lindo, perfeito, você nunca mais tem problemas. Na verdade, o que acontece é que a gente passa a enxergar e olhar para esses desafios, para esses problemas de um outro ponto de vista, e um ponto de vista que busca encontrar soluções para voltar a se harmonizar, para voltar a se equilibrar e resolver qualquer que seja o problema ou distorções que venha a se manifestar. E tem essa coisa que ela é tão simples por um lado, a gente escuta tanto sobre isso, mas que por um outro lado é muito fácil a gente esquecer disso e não trazer essa prática no nosso dia a dia, e isso faz toda a diferença. Então, antes de eu falar o que é essa coisa, eu lembro de uma vez, isso aconteceu em 2019, que quando eu tive realmente assim um ano que muitas coisas mudaram na minha vida, foi em 2019, onde eu tomei decisões muito sérias a respeito de como iria se desenvolver o curso da minha vida. E em 2019 eu comecei a estudar bastante. E aí eu comecei a estudar um professor que era um professor de neurociência, que eu comecei a olhar e falei, eu quero entender tudo sobre o ser humano, eu quero entender o que é ser humano. E aí eu comecei a estudar esse professor e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. E é uma coisa que é muito real. Não importa aonde a gente esteja, com quantas pessoas a gente esteja, o quão lotado esteja assim de gente falando com você, tocando em você, a gente sempre vai estar sozinho. E isso é muito verdade. Eu posso estar agora, neste momento, com alguém tocando a minha perna. O que eu vou sentir, o que eu vou sentir é único. O que eu sinto com uma pessoa tocando na minha perna é individual. Quando a gente está num momento de prazer, de êxtase com uma pessoa, o que a gente sente é individual. Porque a gente sempre está sozinho. E eu posso deitar numa cama com 5 pessoas, mas na hora que eu fechar os olhos, eu vou dormir sozinha. E só vai ter eu, porque sempre só tem eu dentro de mim. E eu nas minhas diversas faces, porque a gente tem vários eus pensando dentro de mim. Mas é tudo eu, porque só eu resido aqui, só existe o indivíduo aqui dentro de mim. Então, isso me tocou muito profundo, porque eu particularmente, eu tenho um perfil de pessoas que são bastante introspectivas, reservadas. E sempre foi muito fácil para mim entrar numa festa quieta e sair da festa calada, sem conversar com ninguém, sem fazer amizade com ninguém, entrar totalmente assim, sozinha, fazer o meu rolê, ir embora e ninguém me viu. Parece que até nesses momentos assim, parece até que eu me torno uma pessoa invisível, porque é como se meu campo tivesse totalmente fechado e ninguém nem percebesse que eu estivesse ali, que eu estava ali nesse momento. Então, para mim sempre foi muito fácil me encontrar nesse lugar de realmente eu estou sozinha. E isso aconteceu comigo, assim como acontece com todas as pessoas do mundo. A gente tem os nossos momentos de
crises existenciais, de dificuldade de nos relacionar com nós mesmos. Então há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, na minha adolescência principalmente, foi assim o maior auge de crises existenciais, a ponto de não me reconhecer, de não querer viver, de não me aceitar, de me rejeitar e ter uma autoestima muito baixa. E de 2019 para cá, né, claro que conforme eu fui amadurecendo, esses processos também vão amadurecendo, até porque a gente vai se profissionalizando, coisas vão acontecendo, a gente vai tendo relações com os outros, então algumas coisas vão amadurecendo, mas se a gente não traz essas questões para amadurecer com consciência, a gente só vai empurrando os anos e as coisas vão continuando se tornando conflituosas. Então eu posso ter 10 relacionamentos e os 10 relacionamentos são muito difíceis. São relacionamentos que acabam terminando deixando ali feridas, deixando dores, ou enquanto eles acontecem com uma certa dificuldade. E mesmo que às vezes a relação com o outro seja de boa, porque o outro é de boa, então o que torna a relação tranquila, a gente tem uma dificuldade de lidar com uma relação pessoal, uma relação nossa, né? Nós de nós mesmos. Então, sempre acabo carregando uma imagem minha negativa, uma imagem minha distorcida, uma imagem onde eu não reconheço o meu alto valor, que é natural para nós humanos estarmos vivendo essas questões porque elas estão no nosso consciente coletivo. Então, isso é individual, porque cada um passa pelas suas questões individuais, mas é coletiva porque nós, como humanidade, passamos por essas questões. Então, é muito importante a gente trazer essa transformação junto com esse autoconhecimento, através de desenvolvimentos, com terapias, para nos ajudar a perceber aquilo que a gente não consegue perceber sozinhos. Às vezes, para o outro é muito escancarado qual é o problema, mas para nós que estamos vivendo aquilo, às vezes se torna um pouco difícil de enxergar a realidade do problema. Então, é importante a gente trazer essas consciências para amadurecer esses aspectos. E hoje, eu, Bárbara, me sinto uma pessoa muito realizada dentro desse aspecto. Eu passei por questões muito desafiadoras, mas eu sempre me coloquei no desafio de transformar, de transmutar isso que eu vivia como uma baixa autoestima, como uma relação nociva minha para mim mesma. Eu escolhi fazer essa mudança, eu escolhi me curar e me tratar dentro dessas questões por conta disso. Eu, no final das contas, sempre vou estar sozinha comigo mesma. Não importa onde eu esteja, com quem eu esteja, com quantas pessoas onde esteja, eu sempre vou estar sozinha comigo mesma, porque dentro de mim só habita eu mesma. E se dentro de mim essa relação comigo mesma não é uma relação boa, é uma relação onde eu tento fugir de mim mesma, então eu tô perdida. Porque eu nasci sozinha e eu vou morrer sozinha. Eu posso morrer, né, num avião com mais 50 pessoas, mas eu vou morrer sozinha. Eu vou desencarnar sozinha. E não importa onde eu esteja depois da minha morte, eu vou desencarnar e para onde eu for nesse plano astral, que eu sinceramente não sei onde que é esse plano, porque eu ainda estou viva e eu não tenho memórias de como que é esses outros planos. Existem várias ideias, várias teorias, muitas pessoas falando sobre muitas coisas, mas não vou afirmar nada aqui. A questão é que essas passagens eu vou fazer sozinha. E se eu não tenho uma boa relação comigo mesma, se eu não tenho autoconfiança, se eu não tenho segurança em mim, se eu não me cuido, se eu não tenho esse olhar e esse afeto profundo por mim mesma, eu tô perdida. Eu tô perdida. Eu sempre vou estar perdida. Pode ter 50 pessoas estendendo a mão e falando, vem aqui, eu vou te ajudar. Eu não vou conseguir. Porque eu não vou conseguir me apoiar em ninguém, pra ninguém me ajudar. E aí eu quero trazer para você, qual é a maior chave para que a gente fortaleça esse processo? E eu sinto que a maior chave para a gente se libertar de todo esse processo é o autocuidado. Porque autocuidado é muito profundo.
Autocuidado não é só eu passar um creminho no meu rosto, arrumar o meu cabelinho, ficar cheirosa, fazer uma massagenzinha aqui. Isso também. Mas é muito mais profundo do que isso. Porque o autocuidado é sobre cuidar. E quando a gente está trabalhando na esfera do cuidado, a gente vai muito profundo. E aí a gente cuida pra gente não cair em cilada. A gente cuida para não ouvir qualquer besteira e carregar essas besteiras que o mundo, que os outros traz como verdade sobre nós. Quando a gente cuida, a gente toma decisões maduras e responsáveis para seguir e caminhar em lugares que vão trazer prosperidade para nós. Quando a gente cuida, a gente não permite ser abusado pelo outro. A gente não permite o abuso, a gente não permite a violência verbal, a violência física, a violência mental do outro. Quando a gente cuida, a gente se protege. A gente se protege das toxicidades e de toda doença que o mundo traz. Então, autocuidado é ter cuidado com a minha alimentação, é perceber do que eu estou me alimentando, o que eu coloco dentro do meu corpo, como está o meu corpo, e não olhando para uma questão de padrão de estética e beleza, não é sobre isso, mas é sobre o quanto eu me sinto bem vestindo esse corpo que eu estou vestindo, o quanto eu estou bem com esse corpo que eu estou. Então é cuidar da minha alimentação, é cuidar do que eu estou ouvindo, do que eu estou falando, é cuidar dos lugares que eu estou frequentando, é cuidar dos vícios que eu tenho e que eu tenho consciência de que isso me faz mal e começar a cuidar para que eu não continue nesse mal. É cuidar do meu cabelo, da minha pele, do meu corpo, é cuidar quando eu não estou me sentindo bem emocionalmente e ter esse lugar de, olha, eu posso me permitir relaxar, eu posso descansar sem me cobrar, sem me julgar, sem ser dura comigo mesma. Cuidar não é acontece alguma coisa, tomei uma decisão que não foi uma decisão muito boa, eu vacilei com alguma coisa e ficar aqui me chicoteando e ai, como eu sou burra, como eu sou idiota, olha como eu faço tudo errado e não sei o que. Não. Cuidar é cuidar. Cuidar é dar amor, é dar afeto. Não é passar a mão na cabeça, é diferente. Mas é olhar com amorosidade, com respeito. Cuidar é ter respeito, e respeito sobre eu mesmo. Porque é isso. No final das contas, a gente sempre tá sozinho. E se a minha relação comigo não é boa, eu posso fazer 20 anos de terapia. 20 anos de terapia, toda semana, certinho, naquele horário. E se eu não colocar em prática o cuidado comigo mesma, eu cuido de mim porque eu busco ser melhor. Eu cuido de mim porque eu quero ficar bem. Eu cuido de mim porque eu quero me ver feliz. Eu cuido de mim porque eu quero me ver em paz. Eu cuido de mim porque eu quero me ver bonita, eu quero me ver bem, motivada, disposta. Eu me cuido porque eu quero me ver rica. Eu me cuido. Quando a gente não coloca esse cuidado em prática, 20 anos de terapia não vão servir para nada. 20 anos de terapia vão ser 20 anos tentando se apoiar na percepção que o outro traz, mas se eu não coloco isso em prática, não acontece nada, não transforma, porque só eu existo dentro de mim e só eu tenho o poder necessário para cuidar e transformar da minha própria vida. E é isso que eu quero trazer para você hoje, essa reflexão, para você olhar como que está o seu autocuidado. Porque autodesenvolvimento, autodesenvolvimento é você colocar em prática tudo aquilo que você está conhecendo sobre você mesmo. Mas se a gente ficar só no plano do autoconhecimento, faz uma terapia, lê uma mapa astral, faz isso, faz aquilo, escuta conselho, lê livro, vê documentário, vai atrás, lê a sua árvore da vida. Isso é conhecimento. Conhecimento é informação e essa informação ela está
no seu plano mental, está na sua mente, você está se absorvendo de informação, de conhecimento. Mas esses conhecimentos precisam ser aplicados. E a parte mais básica do conhecimento é o autocuidado. É cuidar da sua pele, é cuidar das suas mãos, é cuidar da sua unha. É olhar para sua unha e falar assim, nossa, minha unha tá tão fraquinha. Se minha unha tá tão fraquinha assim, então tá faltando alguma coisa no meu corpo. Será que eu tô me nutrindo bem? E as vitaminas do meu corpo, como tá? É ir lá no médico e pedir um exame e falar assim, não, eu quero um check-up inteiro do meu corpo, eu quero ver como tá meu sangue, se tá faltando alguma coisa, porque eu preciso me nutrir, preciso estar bem. É olhar para todas essas esferas que compõem você. Então precisa colocar o autocuidado em prática. E aí eu quero trazer mais uma chave aqui super importante, o que me ajudou bastante no meu processo e eu sugiro que você olhe também. No nosso mapa mental nós temos o nosso Quiron, que é o curador ferido. O Quiron, ele fala sobre esse aspecto nosso que está ferido. E aí, qual é o signo, qual é a casa que te rege em Quiron, para que você consiga olhar para esses aspectos e perceber aquilo que você deve curar em si. Eu, particularmente, o meu Quiron, ele fica em Leão. E ele fala exatamente sobre esse lugar de se auto-observar, de se auto-valorizar, de olhar para si, fala sobre o nosso egocentrismo, de olhar para o nosso eu. E eu lembro que quando eu era mais menina, mais jovem, hoje eu já me sinto muito mais fortalecida nesses aspectos, mas sempre muito atenta, porque em determinadas situações eu percebo que existe ainda algo ali para ser curado, para ser visto. Fala sobre isso, sobre olhar para si, sobre esse cuidado de si mesmo, de se valorizar. E antes eu tinha muito essa tendência, assim, de achar que eu não valia, de achar que tudo que eu fazia era uma grande bobeira, de que eu não tinha capacidade de nada, aquele eu muito ferido, muito com a autoestima muito lá embaixo. Então a minha maior cura é elevar a minha frequência, elevar a minha autoestima. Então eu sugiro que você olhe para o seu Quiron também no seu mapa, para te ajudar a te dar um direcionamento de qual é a cura que você precisa olhar para o seu eu, para o seu curador que está ferido. Tá certo? E é isso. Grata por assistir esse vídeo. Espero que você aí se cuide bastante. Até mais.